Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor, glória a Deus, por estarmos mais uma vez aqui juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, domingo, nossa reflexão está no livro de Efésios, capítulo 4, versículos 29. Então, Efésios 4, 29. E ele diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Amém. Bom, meus queridos, hoje, domingo, eu achei muito bacana começar esse domingo, que é o primeiro dia da semana, já começar com esse versículo que traz um grande ensinamento, né? O modo da gente falar, o que a gente falar, como a gente falar, né? E quando falar. Então, resumindo, né? Resumindo tudo, falar na hora certa e falar somente o necessário, né? Então, falar muito menos e ouvir muito mais, né? E quando falarmos, né, que a gente fale com delicadeza, que a gente fale com amor, que a gente use palavras sinceras, palavras bonitas, né? Palavras que causem graça, né? Que conceda graça aos que a ouvem, né? Então, que as pessoas tenham prazer em ouvir o que a gente tem a dizer. Se não for, né, dessa maneira, então que a gente se cale, que a gente não fale nada, né? Eu confesso, né, para vocês que José, eu preciso muito aprender isso, né? A me calar, ouvir as coisas, mas me calar, né? Porque eu acabo me atropelando, né? Eu acabo falando coisas, não estou dizendo de braveza, nada disso, né? Mas é realmente de falar ou de responder e depois me arrepender de ter feito, né? E depois eu penso, né? Caramba, por que eu não fiquei quieto? Por que eu, né? Por que eu respondi, né? Por que eu fiquei quieto? Então eu preciso muito me policiar nesse sentido. Não sei vocês, mas, né? A partir de hoje, né? Eu, né? E quem precisar, né? Que a gente pense, né? 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de falar alguma coisa, antes de responder, né? E mesmo que seja, claro, ou melhor, né? Sendo, né? Uma ofensa, então mais ainda que a gente se acalme, que a gente não responda, né? Que a gente não deixe, né? Que a raiva, né? A ira, a indignação tome conta, né? Do nosso racional, né? E a gente daí responda irracionalmente, né? E depois a gente se arrepende, né? Então, para que isso não aconteça, não fique daí eu ouço, falo, me arrependo, me desculpo. Depois eu ouço, eu falo, eu me arrependo e eu me desculpo, né? Isso não funciona, né? Não funciona. Ainda mais quando é com a mesma pessoa, né? Daí com a mesma pessoa você se desculpa hoje, aí se desculpa amanhã, se desculpa daqui 3 horas, né? Uma hora a pessoa cansa, né? A gente cansa também desse ritual, né? E, então que a gente aprenda, né? José, aprenda, que a gente aprenda, né? A nos calarmos, né? Que a gente se cale, que a gente ouça muito mais do que a gente fale. E quando a gente falar, né? Que a gente siga aqui, né? O que está ensinando aqui, né? Nenhuma palavra torpe saia da nossa boca, né? Pelo contrário, mas apenas a que for para edificar, para instruir, né, os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Né? Essa frase diz tudo, né? Que as nossas palavras concedam graça às que a ouvem, né? As ouvem, né?
Então, queridos, né, que a gente pare nesse domingo, que a gente pense, com certeza eu farei isso, sempre que eu falo isso aqui eu faço também, com certeza, mas hoje acho que principalmente estou precisando disso, né, eu preciso aprender a me calar, né? E mesmo quando daí os outros, poxa, mas você está muito quieto, o que aconteceu? Não, não aconteceu nada, né? Estou ótimo, estou feliz, estou bacana, estou legal, só estou quieto, né? Só estou quieto, né? E quando falar, daí que seja realmente uma coisa que edifique, uma coisa que conceda graça às pessoas que nos ouvem, né? Que bonito isso, né? Então que o nosso palavreado conceda graça, né, às pessoas que nos ouvem, né? Isso sim, né? Então que a gente peça a Deus sabedoria para que a gente possa, né, realmente emitir sons, né? Dizer coisas, dizer frases, dizer palavras que agradem as outras pessoas, que edifiquem as outras pessoas e que as pessoas sintam prazer em nos ouvir. Isso sim, né? É isso que Deus quer, né? Por isso que Deus nos fez luz na escuridão, por isso que Deus nos fez sal, né, no mundo, para que a gente seja a diferença, né? Que a gente faça a diferença, que a gente consiga com as nossas palavras instruir, edificar, levar esperança, né? Levar um conforto e que as pessoas sintam prazer em nos ouvir, né? Como diz aqui, né? Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Então, que nossas palavras concedam graça às pessoas, que as pessoas sintam-se bem ao nos ouvir, que as pessoas gostem de nos ouvir, que as pessoas nos procurem para nos ouvir, não ao contrário, né? Não, eu não vou falar nada com José, porque você vê que o José, quando a gente fala, não sei, ele é grosso, o José fala sem pensar, né? Ao contrário, né? Que a gente pense bastante no que a gente vai falar e que a gente use palavras gentis, né? Palavras agradáveis e que as pessoas sintam-se privilegiadas em nos ouvir, né? Que bom, que bonito isso, né? Que as pessoas sintam-se então privilegiadas, que as nossas palavras concedam graça aos ouvidos, né, das pessoas. Isso agrada muito a Deus, é isso que Ele espera de mim, é isso que Ele espera de você, é isso que Ele espera de todos que estão conectados com Ele. Então é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo. Se você, assim como eu, está de folga hoje, aproveite, né? A minha única folga da semana. Então, aproveite, né? Fique com os seus familiares, converse, né? Diga coisas edificantes, coisas que instruam, coisas que concedam graça às pessoas que ouvirem, aos seus familiares, às pessoas que você tiver contato daí durante a semana, e continue, né, esse palavreado que agrade a quem nos ouça. E Deus abençoe a todos, nos dê um domingo de muita paz e muita esperança, e que seja um domingo realmente com o agir de Deus cada vez mais presente na nossa vida e que hoje sejamos melhores do que fomos ontem. Grande abraço, queridos, Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir. Grande domingo, queridos, recheado de bênçãos e de milagres em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.